Evangelho de João, capítulo 21, verso 17. O tema da mensagem é um café com Jesus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estando junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos, Pedro disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele então disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, então vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali então uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro então entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com um peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele então disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus eterno, nós acabamos de ler a Tua palavra e Tu bem sabes que isso que nós fizemos. Mas Tu sabes também, ó Deus, que se não for por meio do Teu Espírito, nós sairemos daqui vazios completamente. Mas a oração que nós te fazemos agora, no nome do Seu Filho Jesus, é que o Teu Espírito e a Tua palavra entre no nosso coração e mude, transforme tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. Tira de nós tudo aquilo que não vem do Senhor e acrescenta aquilo que nos falta por meio da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. E inclina o nosso coração para o Senhor, para que nós sejamos mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero tirar apenas 2 lições, que são as 2 lições principais desse texto, e espero que essas lições marquem as nossas vidas nessa noite. Mas antes eu quero fazer algumas observações que são relevantes para a nossa vida cristã. O cenário em que nós estamos no texto é um cenário atípico, não é um cenário de um dia comum de pescadores. O cenário é de desânimo, de desolação, não apenas por terem pescado e não
pego nada, mas porque o contexto em que esses discípulos estão vivendo é um contexto de luto. Eles estão de luto ainda porque Jesus morreu. E embora Jesus tenha morrido, mas tenha ressuscitado, e inclusive aparecido a esses discípulos outras 2 vezes, e eles terem notícias do Cristo ressuscitado, ainda assim eles estão de luto, estão desolados, estão desanimados, estão perdidos, desconfiados, estão inseguros quanto ao presente e quanto ao futuro. E o que tudo indica é que aqui eles estavam propensos a voltarem à velha vida, a voltarem a serem pescadores de peixe como sempre foram antes de se encontrarem com Jesus e terem sido chamados para serem pescadores de homens. Observe a declaração do apóstolo Pedro no verso 3: vou pescar. E esse vou pescar não é um vou pescar de alguém que está de folga, está de férias, ou então que está nervoso, vai pescar. É um pescar de alguém que diz assim: vou voltar a ser o que eu sempre fui. E o que tudo indica, meus queridos, é que essa iniciativa de Pedro, vou pescar, vou voltar a ser pescador de peixe, faz com que nós pensemos que Pedro estava num luto tão profundo, num desânimo tão profundo, numa desolação tão profunda, ainda não havia se recuperado, nem do fato de ter negado Jesus por 3 vezes, nem do fato de ter descoberto, ainda que lhe fora antecipadamente anunciado que Jesus morreria, mas ressuscitaria. O que está no coração de Pedro é apenas o sentimento de perda, de luto, de que de agora em diante nós não conseguiremos mais, e é melhor desistir de tudo, desanimar de tudo e voltar à velha vida. E o que é pior, não só a atitude de Pedro indica o estado do coração de Pedro, mas a ação de Pedro faz com que a influência de Pedro leve outras pessoas a pensarem da mesma forma. Pedro disse: vou pescar. Pedro não disse: pessoal, estamos aqui de boa, vamos pescar? Não, Pedro disse: vou pescar. E imediatamente aqueles que estavam com Pedro, eram mais 6 discípulos, eles eram um total de 7 discípulos, disseram: nós também vamos. Ninguém pensou racionalmente, ninguém fez contas, simplesmente Pedro disse: vou pescar, e eles disseram: também vamos, Pedro, vamos pescar com você. E meus queridos, quando nós olhamos para isso, nós vemos a capacidade, o poder que tem, a influência, principalmente quando é alguém que tem uma certa liderança, e é óbvio que todos nós exercemos liderança de alguma forma, todos nós influenciamos alguém de alguma forma. E é impressionante como vamos pescar, logo ecoa um vamos com você também. Então eles foram e pescaram a noite inteira, e no final da noite, no raiar do dia, tudo que tinha era mais frustração, mais sentimento de inadequação, de impotência. Mais frustrados eles ficaram. Mas diz aí no verso 5, que então Jesus aparece. E a palavra de Jesus aos seus discípulos é a primeira vez que Jesus chama os seus discípulos de filho. Primeira e única vez. E ele diz: filhos, vocês têm algo para comer? E a resposta foi simplesmente não. Não temos. Temos nada para comer. E Jesus então dá uma outra ordem. Ele diz: lança do lado direito e vocês apanharão. E é impressionante que os discípulos simplesmente lançaram a rede do lado direito, sem perguntar por quê, quem é que está mandando, sem questionar, simplesmente mandou, e eles obedeceram. Agora preste atenção
Porque Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta não é apenas uma pergunta querendo ouvir uma resposta, é uma pergunta que tem o objetivo de gerar uma reflexão, de gerar uma ponderação por parte de quem ouve essa pergunta. Certamente, em primeiro plano, Pedro e os outros 6, mas posteriormente todos nós que lemos esse evangelho. Porque a pergunta é: e aí, tem alguma coisa para comer depois de uma noite inteira de trabalho? Não. E Jesus, então, com isso, está perguntando muitas outras coisas. Aqui tem muitas perguntas, meus irmãos. Aqui tem, por exemplo, a pergunta: mas vocês não são pescadores? Não é essa a habilidade principal de vocês? Vocês não são pescadores profissionais? E pescaram a noite toda e não deu certo? Não tem nada para comer? Não é para isso que vocês trabalham? Não é para isso que vocês labutam? Não é esse o propósito do trabalhar e trabalhar e trabalhar? Não tem nada para comer? Não deu certo? A pescaria não funcionou? Não pegaram nada? Vocês se auto-orientaram, decidiram por conta própria e não deu certo? E aí, Pedro, pescador, cadê o peixe? E, meus queridos, quando nós olhamos para isso, o que Jesus está querendo dizer é: eu sei por que não deu certo. Não dão certo porque vocês não são mais pescadores de peixe. Lembram que eu chamei vocês para serem pescadores de homens? Não há sucesso fora do propósito de Jesus para aqueles discípulos. O que Jesus está dizendo é: fora do meu propósito não tem boa pescaria. Fora do meu propósito não tem sucesso. Fora do meu propósito não há provisão, não há prosperidade. Não há nada de bom. Porque a provisão, porque o sucesso, porque a contentação, porque a felicidade está em estar com Jesus, ser direcionado por Ele, ser governado por Ele e estar no propósito para o qual Jesus havia chamado. Não tem nada para comer? Não. Bom, então lance do lado direito. Lançaram do lado direito. E pegaram tanto peixe grande que a rede só não rompeu. Porque foi Jesus que mandou. Porque em qualquer outra situação, 150 peixes grandes teria rompido as redes, mas a rede não rompeu. E João então percebe: é o Senhor. Nós já vimos isso antes. Nós já participamos da pesca maravilhosa. Essa é a segunda pesca maravilhosa. Essa é a voz de Jesus. É o mestre que mandar a rede do lado direito. Pedro então concordou com João. Mas quem saiu nadando às pressas e vai encontrar com Jesus é o apóstolo Pedro. E quando desembarcaram, diz o verso 9, que ali então havia um braseiro, havia uma fogueira, e havia peixes assados e pães sobre a pedra. Jesus já tinha preparado o café da manhã. Enquanto eles labutaram e trabalharam, Jesus já havia preparado o café da manhã. E Jesus simplesmente faz um convite: vamos comer, venham, comam. E é impressionante, meus queridos, que aqui nós temos duas observações muito importantes. Quando agiram sob a orientação de Jesus, lançaram a rede onde Jesus havia mandado, pegaram 153 peixes grandes. Conhecimento, a expertise humana não foi necessária, mas na direção do Senhor é sucesso na pescaria.
Jesus sabe onde está a pesca. Fora da direção do Senhor, vai pescar a noite inteira e não vai pegar nada. Mas quando Jesus manda, lança a rede, e a rede é cheia, e ela é arrastada, e ela não se arrebenta, porque se ela se arrebenta, os irmãos já pararam para pensar no tamanho da frustração de alguém que pescou a noite inteira, não pegou nada, mas depois quando o mestre manda jogar do lado direito, enche a rede, mas quando traz, a rede arrebenta. A frustração seria muito pior. Mas sabe por que não arrebentou? Não arrebentou porque em Provérbios 10, capítulo 10, verso 27, fala que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Mas quando nós somos bem-sucedidos, muitas vezes, num primeiro tempo, num primeiro momento, e a gente acha que agora sim nós arrebentamos, e nós agora fizemos tudo certo, e quando a gente vai para o final das contas, a rede arrebenta, e a gente fica frustrado, mais arrebentado do que a rede, porque quantas vezes nós já estivemos perto da vitória, perto de colher o fruto, perto da colheita, mas fomos decepcionados por algo que deu errado. Agora que ia, mas algo saiu do controle e tudo foi perdido, tudo foi jogado por água abaixo, mas a rede suporta, porque Deus sabe exatamente a medida, a quantidade, o tempo, a hora, e a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dor, não traz sofrimento, não traz frustração. Segundo, porque Jesus é quem tem a provisão. Essa expressão filhos, pegaram alguma coisa? É conversa de pai para filho. Jesus se coloca como pai. Filhos, estão com fome? Filhos, estão precisando de alguma coisa? Filhos, está doendo em algum lugar? Filho, está sofrendo por algum motivo? Conversa comigo, fala comigo, me conta o que está acontecendo. Diz o verso 12 e 13, que Jesus disse para eles assim: venham comer. E quando então desceram, se aproximaram, Jesus pegou o pão, deu a eles, igualmente fez com o peixe, deu a eles e disse: comam, fartem-se, matem a fome, descansem naquilo que eu tenho preparado para vocês. É interessante que o café da manhã com Jesus tem um propósito. E não é só de matar a fome. Se você levanta faminto como eu, o café da manhã tem só um propósito: matar a minha fome. Mas o café da manhã com Jesus tem outros propósitos. Eu sei que a lição aqui é para todos os 7 discípulos, mas havia um discípulo em especial que Jesus queria tratar com ele em particular: Pedro. Não que Jesus não se preocupasse com os outros, não que Jesus não queria tratar com os outros, não que tudo aquilo não serviria para todos os outros, mas havia aqui um cuidado especial, particular, individual com Pedro. Nós vemos isso dos versos 15, 16 e 17, porque Jesus se dirige agora particularmente a Pedro. Eu não acredito que Jesus tenha chamado Pedro no particular, mas na frente dos outros, ele se dirige individualmente a Pedro agora, e ele diz: Simão, filho de João. Eu tenho certeza que Pedro entendeu que Jesus não o chamou de Pedro, porque nesse momento Pedro não é Pedro. Nesse momento Pedro é Simão, filho de João. O Simão, filho de João, que Jesus encontrou e disse: venha, eu vou te fazer pescador de homens. O Simão que Jesus havia dito a ele: não vou te chamar mais de Simão, vou te chamar de Pedro. Mas agora Jesus se dirige a ele e diz: Simão, filho de João, pescador de peixe.
não de homens. Tu me amas mais do que a esses? E por 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta. Da primeira vez ele diz, tu me amas mais do que a esses? Da segunda vez ele diz, tu me amas? Da terceira vez ele diz, tu me amas? 3 vezes Jesus faz com que Pedro responda a sua pergunta. Talvez para lembrá-lo que 3 vezes ele negou a Jesus. Mas a pergunta não é simplesmente, Pedro, tu me amas? É, Pedro, tu me amas mais do que a eles? Isso é interessante, meus irmãos, porque parece-me que Jesus não quer apenas lembrar Pedro do seu erro, da sua falha, do seu pecado, de ter negado Jesus por 3 vezes. Não me parece que Jesus está jogando na cara de Pedro, dizendo, olha Pedro, aquela sua confissão de que iria comigo até a prisão, ou até a morte, se fosse preciso, aquilo era papo furado, conversa vazia. Não me parece que esse é o propósito de Jesus. O que Jesus está dizendo para Pedro é, Pedro, eu sei quem você é, de fato e de verdade. Eu sei a sua essência, eu sei a sua capacidade, eu sei até onde você pode ir, eu sei até onde você aguenta. Eu sei, Pedro, qual é o tamanho e a qualidade do seu amor por mim. Eu nunca me enganei. Porque Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape, tu me amas com amor perfeito? Tu me amas com amor incondicional? E Pedro responde, Senhor, eu te filéu. Filéu é amor de amigo, amor de irmão. Jesus pergunta, tu me amas com amor perfeito? E Pedro diz, eu te amo com amor de irmão, com amor de amigo. E ele insiste e pergunta de novo, e de novo, e Pedro fica chateado, Pedro fica magoado, porque Pedro talvez tenha se lembrado apenas da sua decepção, do seu fracasso, da sua frustração, mas ele ainda não percebeu até agora que o que Jesus está fazendo é curando Pedro, é dando a Pedro a oportunidade de dizer, Jesus, eu também agora sei quem eu sou, eu não sou aquele homem que eu pensava que poderia ser. Eu não sou tão forte, eu não sou tão corajoso, eu não sou tão intrépido, eu sou bastante ousado às vezes, eu saio na frente, eu digo bobagem, mas uma coisa agora eu sei, está provado, eu não posso ir com o Senhor até a prisão, eu não posso ir com o Senhor até a morte. O que Jesus está fazendo é dando a Pedro a oportunidade de olhar para dentro de si e perceber quem de fato ele é, e numa confissão sincera dizer, eu não te amo como deveria, eu não te amo como o Senhor merece, eu não te amo com amor perfeito, Senhor. Mas é interessante que nas 3 respostas de Pedro, há uma ordem de Jesus. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Não, então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Não, Senhor, te amo com amor filéu, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Não, Senhor, eu te amo como amigo, eu te amo assim, aquele amor de companheiro, de irmão. E ainda assim Jesus diz, Pedro, apacente as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo com tudo isto? Nessas palavras tão simples, mas carregadas de sabedoria e de amor pela vida de Pedro, Pedro, eu te conheço, eu sei e sempre soube quem você é, e eu não te chamei para ser pescador de homem, confiado naquilo que você é, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homem, confiado no meu poder, na minha autoridade. Sou eu quem te sustenta. Sou eu quem sou o seu provedor, sou eu quem te capacito, sou eu quem te faço ir além. E não mudei de ideia a seu respeito. Você para mim ainda é Simão, mas eu te faço Pedro. Eu te faço pescador de homem. E depois Jesus vai dizer para ele a respeito da morte com que ele tem que morrer, mas diz assim, me segue, vem comigo.
Vamos continuar a vida, vamos continuar a caminhada. Eu te chamei, eu te dei um ministério. E Pedro precisava saber, meus irmãos, que apesar dos seus fracassos, apesar de ter negado Jesus, apesar de ter desprezado Jesus e ser um débil no sentido de ainda não reconhecer o Cristo ressuscitado, Jesus não iria abandoná-lo. Jesus não deixou de amá-lo. E meus irmãos, como isso mexe comigo e como isso precisa mexer conosco, porque há esse Pedro dentro de nós, somos igualmente Pedro. Fomos chamados por Deus para uma missão, a missão de ir e pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, a pregar a tempo e a fora de tempo, a viver como igreja, como filhos de Deus, a viver como família de Deus, corpo de Cristo aqui nessa terra. E nós precisamos saber disso, meus irmãos, que nós não somos bons o suficiente, não somos perfeitos, somos mesmos indignos e inadequados. Mas é bom saber que ainda assim o Senhor nos ama, não desistiu de nós, porque nós não o surpreendemos. É impressionante como às vezes nós nos esquecemos que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, ou pode estar quando quiser. E nada surpreende a Jesus. E o que Jesus está dizendo hoje para mim e para você é que fora dele não há sucesso na vida, fora dele não há provisão, fora dele não há recursos necessários, fora dele não há sustento, meus queridos. É em Cristo Jesus que nós somos sustentados nessa vida, é Ele quem cuida de nós. É que quando nós estamos trabalhando, seja de dia ou seja de noite, Ele está provendo. Que no fundo, é Ele. Ele é que provê tudo que nós precisamos. É Ele quem supre as nossas necessidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E quer saber de uma coisa? Jesus tem mais do que um café da manhã. Jesus tem muito mais do que um café da manhã para oferecer. Ele diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não nos convida apenas para um café da manhã, Ele nos convida para uma vida inteira de comunhão, de suprimento das necessidades, uma vida inteira em que Ele garante o nosso sustento, a nossa provisão, a nossa vitória. Meus irmãos, Deus te chamou aqui nessa noite para que você saiba que seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu fracasso, seja qual for a sua decepção, a sua frustração, ainda que ela seja com o Senhor, Ele quer que você saiba que Ele sabe, e ainda assim Ele te ama. E que toda vez que Jesus te confronta, Ele não te confronta para te envergonhar, Ele não te confronta para te humilhar, Ele te confronta para que você perceba que apesar dos seus pecados, apesar dos seus fracassos, apesar de todas as vezes que você negou Jesus, Jesus ainda te ama e tem um propósito na sua vida. A missão foi dada, fazer discípulos. Os dons foram dados e foram dados sem arrependimento. Não volte atrás, não abandone Jesus. Não volte a ser o velho homem, não volte à velha natureza, não desista do seu ministério, não desista do seu dom, não desista daquilo que Deus já te deu, porque Deus não desistiu de você. Deus ainda confia nele e não em você. Deus te conhece, sabe das suas fraquezas, sabe do quanto nós somos
inadequados. Mas sabe de uma coisa? Quem é adequado mesmo, de fato e de verdade, é só Ele. É só Jesus. E somente confiado na graça, no amor, na generosidade de Jesus, é que nós podemos seguir a vida com Ele, meus irmãos. E Ele sabe de tudo isso. E sabendo de tudo isso, Ele nos chamou. Sabendo de tudo isso, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Sabendo de tudo isso, Ele assou o peixe, assou o pão e pôs à mesa e disse: venha, assente-se, coma, beba, farte-se, desfrute de tudo que o Pai tem para dar. Porque o Pai é maior que tudo. Porque o Pai é maior que todos. Porque não há nada impossível para Ele. Porque não há nada difícil demais sequer para Ele. E quando nos confronta, quando nos exorta, nos confronta e nos exorta para nos curar, para nos restaurar, para fazer de nós ainda mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Foi assim com Pedro, foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, foi assim com Jonas, foi assim com Davi, foi assim com todos os discípulos. É assim comigo, é assim com você, e será assim sempre, meus irmãos, somente pela graça e pela misericórdia do Deus vivo, todo-poderoso. É Ele quem começou a boa obra, é Ele quem vai terminar. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço para as coisas que estão à minha frente. Mas eu faço isso olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo, aquele que pode, de fato, me sustentar, me dar vitória. Deus não se agrada daqueles que, uma vez tendo lançado a mão no arado, olham para trás. Deus não resiste a uma confissão sincera: Senhor, eu sei, mas eu estou aqui diante do Senhor, clamando por graça, clamando por misericórdia. Sabe de uma coisa, meus queridos? Deus é Deus de segundas chances. Deus é Deus de renovo. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de mão estendida. Um Deus de graça, de misericórdia. E Ele está nos dando hoje mais uma oportunidade de olharmos para nós mesmos e dizermos: Senhor, eu sei e conheço o Simão que eu sou. E sei que não te amo com o amor que o Senhor merece. O meu amor não é perfeito, porque eu perfeito não sou. Mas eu estou aqui, eu preciso da sua graça, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua misericórdia, porque senão tudo será em vão na minha vida. E eu quero te convidar nessa hora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e esquecer que você está entre outros, e entender que Deus tem um propósito na vida de todos, mas Ele está falando com você em particular. Ele está falando com você individualmente. Não olhe para o que você era ou para o que você é. Olhe para o que você pode ser em Cristo Jesus. Não seja arrogante, não seja soberbo. Perdoe-se. Perdoe-se. Se você já arrependeu dos seus pecados, já confessou, perdoe-se, porque o Senhor já te perdoou. Ele não faz questão de lembrar os pecados confessados e arrependidos. Apegue-se a Ele ainda mais, agarre-se a Ele. Entenda que fora dele tudo é vazio, tudo é em vão. Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,
Nós estamos prostrados diante do Senhor nessa hora, Pai. Porque eu sei que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela penetra no íntimo do coração humano, da mente humana, faz separação, faz divisão. Sei que ela é poderosa, Pai. E eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui nesta noite. Por isso eu te peço que o Teu Espírito haja, que o Teu Espírito haja poderosamente, quebrantando corações, curando, restaurando, trazendo de volta a vida, o vigor espiritual, a esperança, o desejo de servir, o desejo de Te adorar, o desejo de permitir que o Senhor faça de novo, mais uma vez, um milagre e restaure. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, é que nós oramos nessa noite, confiados na Tua graça, no Teu amor e na Tua misericórdia, Pai. Fazemos isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.